Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à série de lives aqui da Cerebral Influencer. Hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante. Na verdade, o meu convidado vai falar melhor sobre isso. Inclusive, ele é doutor em comunicação aplicada a games e educação. É o Francisco Tupi e ele vai conversar então um pouquinho com a gente sobre essa questão de gamificação como um processo de aprendizagem mesmo, falar um pouquinho de como que essa gamificação pode ajudar na atuação, enfim, pedagógica. Ele vai explicar um pouquinho sobre esse projeto e eu quero que todos vocês fiquem bem à vontade para mandar perguntas aqui. Obrigada para todo mundo que está entrando. Eu só estou aguardando a entrada dele. Pra gente começar, então. Fala pra mim de onde vocês são, se tá tudo bem aí, se o som, a imagem estão bons, se vocês estão conseguindo me ouvir, me ver bem. Legal. E aí a gente aguarda o Francisco e inicia. Se vocês quiserem também mandar alguma pergunta sobre o nosso tema de hoje, algo que vocês tenham curiosidade em saber, enfim, eu tentei fazer aqui algumas perguntas bem simples mesmo, para que a gente, até quem não tem entendimento e conhecimento nessa área, consiga... Legal, de São Paulo, também de São Paulo. Oi, Márcia. Ó, o Francisco tá me avisando aqui que ele entrou. Oi, Francisco, tudo bom? Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, é muito prazer. Obrigado. Legal. Oi, Marco, tudo bem? Fazia tempo que você não ficava aqui, hein? Tô feliz de te ver. Bom, Francisco, eu falei um pouquinho, então, sobre o nosso tema de hoje, deixei o pessoal à vontade também para mandar pergunta, mas antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse. Eu já falei que você é doutor na área aí de comunicação aplicada a games e jogos na educação, mas aí se você quiser falar um pouquinho sobre o seu currículo, enfim, sobre sua trajetória profissional, fica à vontade, tá? Tá ótimo. Então, inicialmente quero agradecer o convite. Um tema que é super necessário, super válido a gente conversar, né? Então, eu não sou da área da saúde mental, né? Eu sou um professor e game designer. Inicialmente, eu sou formado em geografia, e aí, por trabalhar com games, super-heróis, mídia, em sala de aula, eu acabei naturalmente acompanhando uma série de tendências que aconteciam no mundo, e aí eu fui lentamente migrando, e nessa de migrar, criar um blog, um Twitter sobre o tema de jogos na educação, eu comecei a receber uma série de convites associados a produzir, dar aula de pós-graduação, trabalhar na área, e é basicamente isso. Então, eu sou bacharel licenciado em Geografia, tenho um curso na Krishnamurti Foundation of America, que é um pedagogo que eu gosto muito, que eu admiro muito, inclusive é uma das bases da escola do professor José Pacheco, de Portugal, da Escola da Ponte. Depois eu fiz o mestrado e o doutorado nessa área de meios e processos audiovisuais cinema, né, aqui na ECA USP. E tem uma série de projetos, palestras, treinamentos em ministérios da educação de algumas partes do mundo. Semana que vem, Bangladesh, eu vou estar com o Ministério da Educação de lá. Legal. Nicarágua, Emirados Árabes, enfim, diversos países, né? E mais para frente é isso, né? O último projeto de envergadura, assim, né, que eu trabalhei, que eu desenvolvi, foi um projeto em conjunto com a Agência África de Comunicação e a Unesco, do History Blocks, que hoje o projeto tem 50 embaixadores em países diferentes, e ele está em mais de 100 países, né, utilizando os jogos como uma forma de consciência relacionada
aos patrimônios da humanidade e até combate das milícias terroristas, né? Olha só, nossa, parabéns, Francisco. Que trabalho Obrigado, lindo, obrigado. né? E que legal essa trajetória toda profissional. É uma honra para mim ter você aqui hoje, conseguir conversar sobre esse tema de verdade. Eu acho muito bacana quando as pessoas conseguem olhar para um lado da inovação e de fazer aquilo que ninguém fez ainda, né? Porque a gente ainda está falando de um campo que está se iniciando. Então, de ser um dos pioneiros aí nessa parte, que eu acho super legal. As crianças gostam muito disso, mas os adolescentes também. E eu vejo assim, os adultos também, né? O público, o heavy user, né? O player, né? O jogador heavy user, ele tem entre 18 e 35 anos. E a gente não pode se esquecer que o videogame, ele é uma mídia recente. A gente pode considerar que ele tem 40 anos, 45 anos, né? Quando começam, da década de 70, que você começa a ter o consumo de consoles, né? Telejogo, enfim, os consoles mais antigos. Né? E aí a gente tem hoje uma série de mudanças culturais que elas são associadas, então isso já fez parte da cognição, da formação cognitiva de uma série de gerações anteriores, né? E a gente tem essa relação da cultura nerd ter deixado de ser uma cultura de conhecimento especulativa e se transformar em uma prática de mercado, né? Hoje é chique, está na moda falar que gosta do Batman ou qualquer outro personagem, mas, enfim, como que a mídia também faz parte desse imaginário coletivo, né? Então, assim, as crianças, elas gostam, não é porque elas gostam que a questão é o principal argumento de utilizar, mas eu vejo assim, primeiro que a gente tem o jogo, a gente tem o brincar, a gente tem o jogo que muitas vezes ele é utilizado como uma mercadoria, por ele ser uma caixa fechada, uma caixa de Pandora que você não sabe o que tem dentro e você não sabe o que tem por trás, né? Inclusive, trabalhos relacionados a psicólogos e profissionais do cérebro para tornar os mecanismos mais engajantes / viciantes, igual cassino. Então, assim, então, isso demanda novas habilidades, isso demanda novos conhecimentos, formação, né? O pai de hoje é um pai que tem habilidade, precisa ter habilidades diferentes do que é um pai de algumas gerações atrás, né? Igual nas gerações dos nossos avós, que eles viviam um mundo diferente daquilo que eles viviam quando eram crianças, passaram por guerras e tudo mais. Hoje a gente tem uma série de configurações, o mundo que está surgindo, e situações que elas não dependem da nossa memória, mas sim da nossa atenção. Então exige uma formação de professor, exige uma formação de família, né? E, sobretudo, exige a questão da ciência, do debate, da conversa, da comunicação, para que a gente consiga, para que a brincadeira ela não perca a graça, né? Porque a brincadeira é uma coisa séria, o jogar é uma coisa séria. E hoje em dia os jogos, eles estão ficando cada vez mais inteligentes, né? Porque a gente já tem jogos, por exemplo, que aquilo que você faz influencia no que vai acontecer. Então você vai tendo determinadas tomadas de decisões que vão repercutindo lá na frente. Então o mesmo jogo, a gente pode jogar o mesmo jogo, mas o fato, de repente, de eu fazer uma escolha diferente da sua, vai trazer um final diferente. E aí a gente já vai trabalhando também com essa questão de causa e consequência. Do que aquilo que eu faço vai influenciar nas ações do futuro. Ó, o pessoal falando que é viciado em Candy Crush. Você sabe que eu levei uma bronca muito séria quando eu estava no meu doutorado, porque citaram o Candy Crush, uma professora da banca, eu falei para mim que o Candy Crush, desculpa a piada, até porque eu estou falando com pessoas que são entendidas do assunto, mas para mim o Candy Crush é uma máquina formadora de sociopatas, né? Então, assim, em busca de uma recompensa que seja uma vida, seja jogar um pouquinho a mais, a pessoa ela não tem medo de se tornar um inconveniente social e ficar mandando convitinho para as outras pessoas, né? Então, assim, o Candy Crush é uma aula de um engajamento além do necessário. Tem dezenas de profissionais, um desses jogos que teve profissionais para tornar as mecânicas engajadoras ou engajantes no pior sentido, né, é o Candy Crush. Do jogo, ele extrapolar o dentro do jogo e ele aproveitar essa pulsão que o jogo ele cria de desliga, porque o jogo ele é um espaço onde você não tem mais a lei, você tem a regra. Então o que você faz no jogo
é regido por regras próprias, não é pela lei. E dentro disso, o que acontece? Ó, já chegou aqui um intruso aqui. Oi! Ela falou oi. Tudo Fala bom? oi. Tudo bem? Tudo. Então, o que acontece, né? Então, a regra, ela é clara, a lei não. Uhum. E aí você tem um ambiente onde você tem um feedback constante. Só que um dos conceitos do jogo, que eu particularmente também eu contesto hoje, do momento que ele foi criado, só encostar a porta aqui. Que é o círculo mágico, que talvez como ele é citado quando a gente fala muito do Johann Huizinga, né? Que é um conceito da década de 20, do ritual. Só que o que é o jogo? O jogo, na minha concepção, na minha definição, ele tem regras fixas, ele tem recompensa barra punição, Verdade. e ele tem negociação barra estratégia. E aí, óbvio que ele tem, o videogame, ele se difere de um jogo analógico, porque ele tem um contexto da linguagem audiovisual. Só que o videogame, ele é expresso mediante uma linguagem estética, mas por trás ele tem um sistema lógico controlando, que é essa caixa de Pandora, né, que a gente não sabe o que tem dentro. Então, o que os jogos, como você falou, o jogo tem uma inteligência, sim, uma inteligência artificial. Eles têm série histórica. Eles estão ali colocando numa planilha e estão medindo conteúdo, estão medindo conhecimento. Quando esses jogos são feitos, as pessoas ficam jogando na frente de câmeras que ficam medindo para onde a pupila olha, ficam medindo o que o feedback de sensação positiva e negativa que essa pessoa tem, né? Para, inclusive, criar uma tensão maior, para dar uma recompensa maior, né? Então, tem uma série de técnicas que são milimetricamente colocadas para mexer nessa fruição estética e sensorial do jogador. E aí, no momento que eu coloco uma regra, eu coloco uma situação, ó, você perdeu. Você pode colocar R$5 ou você pode colocar, convidar o seu amigo. Então, às vezes, um ato gratuito é muito mais caro do que ele representa caso você pagasse. Em 2010, já tem um reporte do Banco Mundial que ele fala sobre os bens virtuais. Dinheiros ganhos na economia real e gastos na economia digital. Né? Essa questão de você comprar os bens em jogos não são só questões associadas às crianças. Tem idosos, né? Que também eles acabam... Também. Inclusive, eu conheço um monte de pessoas que pedem de aniversário algumas coisas de jogos. Que querem de aniversário, de repente, uma skin nova, alguma coisa para o jogo. Eles ficam esperando mesmo para ganhar de presente alguma os famosos gift cards, né? Ou Robux, né? Então, é algo que, para quem joga, é muito importante, né? A pessoa, ela almeja mesmo ter aquilo, ela quer, faz diferença para ela, né? Eu acho interessante até do Candy Crush que ele coloca assim, você falhou quando você perde. Ele não fala, não deu, ele escreve, você falhou. E te dá um pouco de raiva, porque você não quer falhar. Então, aquilo eu acho que também te instiga a querer continuar jogando, e porque ela vem uma menininha triste e fala, você falhou. Você não foi capaz. Mexe com... Então, tem uma relação, eu fico pensando, aquela experiência da psicologia social do Milgram, se ela fosse refeita com avatares. Se talvez avatares fofinhos, o índice, aquele índice que ele mede, que eu não vou lembrar agora, ele não seria diferente, ou as pessoas teriam mais empatia por avatares, até pela constituição do olho, né, a pareidolia, né, que é você identificar onde tem nariz, boca, às vezes você olha para a tomada, você olha para a pia, você vê uma roupa, você vê um rosto na torneira, né? Isso com os avatares e o sentimento de empatia e alteridade, né? E existe alguma diferença entre um game e a gamificação? São coisas diferentes ou são coisas iguais? Ótima pergunta que você colocou, né? O que eu vejo é o seguinte, entre a gamificação e o game design e o jogo, o que acontece?
O jogo é aquilo que se joga. Tá. A gamificação é você aproveitar da lógica do jogo. Então, o que faz o jogo ser um jogo? Um jogo tem avatar, um jogo tem ponto, né? Então, tem um princípio chamado Detergent, que ele fala que quanto menos coisas de jogos tiver, a gente tem uma gamificação. Então, pode chegar até a um brinquedo, né? Como, por exemplo, uma escada que tem os degraus do piano, né? Até o Waze, que vai te dar ponto, ou vai te dar uma progressão, ou vai te dar um avatar. Você não joga o Waze, mas o Waze se parece com um jogo. O fato é que a tecnologia, as mídias tecnológicas, quando você tem um videogame, quando você tem uma Smart TV, um celular, ela é interativa. E nada é mais que traz uma porcentagem de engajamento do que um jogo, do que um lado lúdico. Uhum. Então, assim, a gamificação. Eu jogo aquilo que é um jogo. Então, assim, Banco Imobiliário é um jogo. Street Fighter, o Candy Crush, isso é um jogo. Eu escovar meu dente não é um jogo. Um processo de fisioterapia não é um jogo. Mas no momento que eu coloco elementos de jogabilidade, como um ponto, uma evolução, né? Um próprio placar ali, como isso não tem a ver como jogo, mas também influencia muito a sociedade que a gente vive, que é o head-up display, aquele olhar do Homem de Ferro, que olha para as coisas. Agora a gente está tendo os smart glasses, né? E os óculos inteligentes, né? Tanto como vidro, tanto como óculos, né? Tudo isso acaba vindo do jogo. Um jogo de tabuleiro não é nada mais, nada menos que um sistema de visualização de informação, né? Você olhar no tabuleiro, você saber quem está ganhando, quem está perdendo, para onde o dinheiro está indo, para onde o dinheiro não está indo. Aquilo é uma escola, é uma base de ciência de dados muito grande, de representação de dados muito grande. Então, assim, a gamificação são coisas inicialmente que não foram compreendidas, pensadas como um jogo, né? Mas que elas começam a ter alguma coisa, alguns elementos do jogo, alguns elementos parciais do jogo, para melhorar o serviço, o engajamento, o design e tudo mais, né? Lembrando que os princípios de gamificação eles surgem na década de 20 nos Estados Unidos. Obviamente que depois ele vai ganhar esse nome mais recentemente, né, com o livro da Jenny McGonigal, inclusive. E aí, posteriormente, com a evolução da tecnologia, da compreensão dos jogos, né, a gente começa a ter sistemas gamificados. Então, por exemplo, quando eu leio um livro e o livro ele me coloca um livro didático e ele me coloca um vídeo. E quando eu vejo o vídeo até o final, eu ganho estrelinha, eu ganho um bônus, né? Ele está jogando comigo. E eu gosto muito também daquele livro do Doug Rushkoff, que chama Programe ou Seja Programado. Então eu sempre parto do pressuposto: jogue para não ser jogado. Uhum. Entenda as mecânicas dos jogos. Entenda a mecânica dos jogos para que você não faça parte do jogo naquele esquema Matrix, né? Você ser uma pilha, porque o jogo ele precisa do jogador para existir. E você tocou num ponto muito severo, que é o quê? É a importância que o jogo tem. Porque talvez aí, principalmente o videogame, ou a seriedade que a gente precisa ter, né? Agora que está vindo as inteligências, cada vez mais, os sistemas baseados em inteligência artificial, a coleta de dados, né? Então, assim, as coisas se aprendem de um modo muito, muito inocentes, porque o ser humano ele joga. O que caracteriza o ser humano como humano é a jogabilidade, né? E isso não sou eu que digo, isso vem da Grécia Antiga, né? E mesmo artistas que entenderam a lógica do jogo e colocaram na sua obra, como Jim Morrison, né? Ele fala que todo jogo tem um pouco de morte. Só que quando ele fala isso, você tem uma coisa que é o quê? Associada à bolinha do pinball que morre. A vida no jogo é um coraçãozinho. Então tudo bem, é uma linguagem simbólica, tudo. Mas tem uma associação metafórica muito séria daquilo que representa
e como que a gente traz aquilo para nossa vida. Então, por exemplo, uma pessoa, na sua hora livre, se ela escolhe jogar, é porque aquilo, a hora livre que a pessoa escolhe o que ela quer fazer, é porque aquilo tem uma importância muito grande para ela. Então, eu já ouvi pessoas que falam que tiram as férias para ficar jogando. Ou pessoas que acordam no meio da noite para recolher recompensas dos jogos. Nossa. Porque o compromisso criado com o jogo, ele é tão grande, mas ele é tão grande que a pessoa, ela consegue até, ela muda e causa insônia nela, que ela tem que acordar para fazer o melhor desempenho do jogo. Né? Perguntaram se advergames é uma tendência no mercado. Olha, os advergames, eles estão presentes no mercado desde já há muitos anos, quase há 10 anos. Né? Então, grandes empresas que a gente tem que fazem jogos são as que fazem advergame. Então, a questão é a seguinte, no momento que eu posso manipular e eu posso interagir, uma coisa é eu ver a marca, a outra coisa é eu poder mexer com a marca. Então, assim, o que é o advergame para quem está ouvindo a gente? O advergame é o jogo. O advergame, ele é o jogo que traz anúncios, né? Nessa questão de anúncio, ele pode ser associado a uma marca. Só que também tem o inadvergame, que são jogos que vendem espaços publicitários para anúncio. É verdade. Então, assim, é um modo de relação cliente-marca, né? Que pode tanto ser uma marca de um chiclete, que o mascote do chiclete tem toda uma ação, um jogo de plataforma, estilo Mario, e por fazer aquilo ajuda a ter um carinho, um carisma, uma lembrança, né? Uma pertinência da marca, e pode ser utilizando o produto em si, né? Mas a gente também tem uma série de jogos que quando a pessoa está jogando, ela está mais suscetível ao que ela está vendo no jogo, né? E os personagens que vão dirigir um carro, ou vão tocar um instrumento musical, e todo o espaço do jogo, ele é loteado. Tanto quanto uma quadra de futebol. A gente está lidando com uma economia de atenção, né? Hoje em dia nada. Essa experiência ela já existe há alguns anos, tanto que se você for na Amazon, tem alguns adesivinhos que você pode colocar na privada, para que os homens, especificamente os homens, eles não façam o xixi para fora. Então tem uns alvos, assim, né? Porque e tem alguns aeroportos do mundo que tem isso. Mas no Japão, na frente do mictório, a SEGA, ela colocou uma tela para quando a pessoa fazer xixi, o jato da urina, valer ponto e tudo mais. Né? Por quê? Porque eles conseguiram provar que até quando a pessoa está fazendo xixi, a atenção dela está sendo cativada. Né? Então isso é uma questão super, super importante, né? Para onde que vai minha atenção, quanto vale a minha atenção, onde estou gastando minha atenção, como a minha atenção está fazendo para ser disputada, né? E aqui no Brasil, a gente tem pesquisas sustentando essa questão da gamificação como elemento de educação ou não? Sim, tem, né? Basicamente, uma coisa que eu sempre falo, a pesquisa em videogame, a gente não tem um departamento de mestrado, doutorado específico de videogame. Mas o videogame, ele é interdisciplinar. Uhum. Então, às vezes, as pessoas vêm me procurar e falam, putz, eu queria fazer um trabalho de pedagogia e matemática, mas o meu orientador falou que não tem trabalhos na área. Claro, não tem trabalho porque é novo. Mas o videogame, ele é um objeto, ele é objeto do seu estudo. Então, por exemplo, você estuda psicologia, você tem que analisar aquele fenômeno à luz da bibliografia da psicologia, da matemática, da filosofia, né? Mas sim, tem uma série de pesquisas. No entanto, não diferente de qualquer outra área, né? As pesquisas hoje são feitas muito mais pelas empresas. Se hoje até as pesquisas aeroespaciais saíram da mão dos governos e estão sendo feitas pelas empresas, uhum. Né? É a mesma coisa nesse sentido, né? E aí a escola, ela te procura e você cria um projeto que é personalizado para aquela instituição, especificamente. Ou existe já um modelo para ser implementado em várias unidades escolares, assim, que pode... Todo mundo pode usar, por exemplo? No meu caso ou no caso geral? Não, no seu, né? Mas... Tá. Então, já existem alguns serviços que são assim. Tá. Tanto uma escola pode me procurar para criar um plano de aula, para criar uma situação, né?
específica. Então, recentemente, o que a gente está fazendo com a Unesco, né, que a gente criou um modelo de ensino relacionado ao Minecraft, à temática que a Unesco tinha, inclusive com o objetivo de ser um projeto que fosse internacional, né? Então, que servisse para que funcionasse, sei lá, num bairro de São Paulo, em Santana, mas também funcionasse em Taubaté e funcionasse na África do Sul, né? Existe uma série de soluções. Eu particularmente gosto e acho que as melhores soluções elas surgem de dentro para fora, né? Eu estudo muito inovação, criatividade, e eu acho que talvez um grande crime relacionado a isso é você buscar modelos de fora, exogênicos, né? É melhor a questão endogênica, porque você conhece a sua realidade, né? Então, assim, a ideia é que desenvolver um sistema de gamificação associado ao seu ecossistema, diferente de algo que foi feito fora e você tem que acumular. Porque, assim, existe aquilo que se chama o lado sombrio, né? O lado negativo da gamificação. Então, assim, existem estatísticas que as primeiras experiências não são boas e 30% dessas experiências a pessoa nunca mais quer voltar. Porque tem que entender que isso é uma metodologia. Para a metodologia funcionar, ela necessita de estudo. Então, assim, dentro da minha área de atuação, da minha empresa, né, da consultoria que eu faço, geralmente sou chamado para resolver alguns problemas que foram feitos por outros que não foram entregues corretamente ou para solucionar problemas internos, né? Então, assim, como se aplica o jogo, como que aquilo que foi feito prometendo uma coisa não atingiu, né? Ou se não, corrigir jogos, né? Eu pensei que eu ia criar jogos. Hoje eu corrijo muito mais do que eu crio. Porque o que acontece? Existe uma questão de level design, existe uma questão... Level design é balancear o jogo. Como você faz o jogo ser jogável, né? Como se aplica um jogo de tabuleiro, como se treina um professor para conversar com o aluno, né? Porque o que acontece? A ludoliteracia, que é o ensino baseado em jogos, tem 3 partes. O primeiro é aprender a jogar. Se você aprende a jogar, se você não aprende a jogar, você não vai jogar. O segundo é conversar sobre, né? Automaticamente eu vejo que hoje em dia minhas palestras e meus cursos, que antes eram frequentados mais por professores, game designers e tudo mais, hoje são frequentados por pais responsáveis para desenvolver conversas, entender esse fenômeno. Nossa, né? legal. Então, assim, está havendo sim uma mudança nesse perfil, está havendo um aprofundamento, está se trazendo um olhar crítico à situação, né? Basicamente, o que eu faço é uma coisa assim muito, como que eu vou dizer, muito específica de cada uma das circunstâncias, sabe? Uhum. De olhar, de ver, de pegar um jogo, por exemplo, a gente estava falando aquela questão, ainda voltando da importância e tudo mais, né? A segunda questão que você me fez. Tem um jogo chamado Guitar Ninja, é um dos jogos mais jogados nos portais, que era uma cópia era meio Pac-Man e meio Guitar Ninja. A pessoa que fez o jogo era jogado de 0 a 2 minutos. E aí, isso foi, sei lá, também, quase uns 10 anos atrás. Aí o artista do jogo falou, tem uma pessoa que acho que pode dar conta. Porque o jogo não tinha game design. Então eu peguei todos os princípios que eu estava desenvolvendo no meu mestrado, inclusive também eu apliquei num simulador da Marinha, para o jogo ele ser, para ele ter um nível de engajamento, para ele ter um nível de correlação com o usuário. E o jogo que era jogado de 0 a 2 minutos, só mexendo nas cores, na posição dos usuários, criando uma historinha linear baseada na jornada do herói, uma narrativa fácil de ser compreendida. O jogo passou a ser jogado a taxa máxima de 90 minutos ou mais. Nossa, tá. Só balanceando esses pequenos levels, né? Esses níveis, né? Pediram para você repetir, por favor, qual que é o nome que se dá para a educação com jogos? Olha, a gente tem diversos nomes específicos. Um dos nomes, a literacia, né? A alfabetização do jogar, né? Ela se chama ludoliteracia. Existe um livro em inglês chamado Ludoliteracy, que você encontra gratuito na biblioteca do MIT, o PDF dele, que ele fala esses 3 pilares, né? Mas você tem um ensino tangencial, você pode chamar isso de educomunicação, que aí você tem o quê? E o último nível que é criar o jogo. Porque o jogo é uma atividade interdisciplinar. E o legal, eu já tive a oportunidade de ver alunos
com diagnósticos, com espectros, né? Com espectros diversos. E o que acontecer? Eles, fazendo o jogo, eles realizando o jogo, eles terem um nível acima do que dos outros alunos que não tinham esse espectro. E aí acontece também uma coisa social, porque os outros começam a ver o valor da habilidade, da competência. Então, assim, eu também sei que aqui os termos específicos que eu falo a respeito da ciência da mente tem que ter um cuidado maior, porque vocês, né, conhecem mais, são especialistas nesse sentido, mas eu gosto muito da linha das inteligências múltiplas. Sim. Então, assim, você conseguir realizar as coisas, né, de formas diferentes, né? Então, o jogo, e eu mesmo, eu tenho uma experiência muito grande, não como médico ou qualquer coisa assim, mas como paciente, sendo um dislexo, um dísgrafe, um hiperativo diagnosticado, que hoje escreve livro, né? Que hoje dá aula. Da Né? aula e que chegou até o doutorado, né? O que a gente, não é? Porque a pessoa, ela tem mais dificuldade de acompanhar, né? E, na verdade, você vê que não, que você consegue chegar onde você quiser. Provando. Sim, e aí, então... diferente. E aí, dentro dessa experiência, dessa vivência, desse estilo de vida, como que eu crio informações ou formas de leitura contextualizadas com o nosso tempo? Existe um livro chamado Misfits Economy, Economia dos Desajustados, que fala hoje a importância no mercado da tecnologia de pessoas com autismo, espectro autista e dislexia. Porque tem determinadas atividades, tanto de criação, de ter novas ideias, quanto de encontrar falhas, que pessoas que têm essas características conseguem fazer melhor do que as pessoas que não têm. Olha que legal. E como que eu tenho também que projetar como também eu tenho que projetar uma informação no sentido de... Entendeu bem? Como que eu posso fazer uma informação caótica? Como que eu posso criar uma leitura de informação que vai justamente ser entregue para pessoas que não leem as coisas de forma linear? Contextualizadas com isso que a gente vê, sabendo que vai ter que competir por essa atenção de determinadas maneiras. Então, assim, a gente está num momento que eu acredito que, apesar de todos os percalços e dificuldades, mas a gente também está tendo a chance de criar coisas novas, né? A gente está deixando de focar na nossa memória para olhar para a nossa atenção. Sim. Né? Sem dúvida. Então, é isso que eu vejo. Né? Até a forma de estudar também, porque a gente tinha um aprender ainda muito do passado, né? Muitas vezes até fora do nosso contexto, né? Aquela coisa muito maçante de sala de aula, de você ficar copiando, enfim. A gente sabe que isso muitas vezes não gera muita motivação nos alunos, né? Então é legal você conseguir vir com uma nova forma, até porque você trabalha também a questão da socialização. Se eles juntos precisam entregar um projeto, eles precisam pensar juntos, e aí cada um tem as suas características, cada um vai contribuir ali para o trabalho com aquilo que tem de melhor, enfim, é legal, porque eles vão também conseguindo ali interagir e fazer tudo isso, né? Conseguir olhar um para o outro, para suas qualidades, enfim. É correto a gente... Eu concordo, eu acho que assim, uma lógica muito legal a gente conseguir entender. E talvez o legado da pandemia sejam mudanças culturais, não tecnológicas. Porque quando a gente está numa crise, o que a gente não desenvolve coisas novas. O mundo está num momento semelhante ao final da Segunda Guerra Mundial. Porque o mundo ele precisava desenvolver e não tinha o que desenvolver por conta da questão do dinheiro. Ele precisava se reerguer. Então, para isso, foi dado atenção ao quê? Às habilidades, não à tecnologia. Com o surgimento da internet, a tecnologia começou a ser maior que as habilidades. E quando a tecnologia é maior que a habilidade, o mundo está no estágio de sofrimento social. Lugares que dominam as habilidades estão num estágio de prosperidade social. Né? Então, assim, as ferramentas que a gente está usando, as lives, né, como a gente está fazendo agora, isso veio para ensinar o mundo
essas possibilidades. Talvez aquele medo que o mundo tinha desde do final da Segunda Guerra, que você podia apertar um botão e apagar tudo, né? Hoje você vê senhoras que cresceram, né, nesse momento, senhores, e para falar com os netos à distância, estão tendo que aprender e estão vendo que não é um bicho de sete cabeças, né? Então, assim, então a gente tem uma mudança em relação às tecnologias, às ferramentas, né? Não é à toa que também a gente tem uma série de algumas empresas que estão batendo recordes de venda. Por quê? Porque as empresas elas não mudaram nada, simplesmente o que mudou foi o perfil de consumidor, né? E aí até então a gente tem uma série de outras coisas que vão nessa onda. E inclusive os jogos eles vão tendo transformações, né? No momento que a indústria de entretenimento que mais gera dinheiro, né, mais do que a indústria da música e a indústria do cinema junto, né? E o jogo ele ganha agora o status de esporte, de ser observado, né? Como que eu vou dizer, um esporte olímpico, tá como teste na Olimpíada. Embora não tenha muitos dados sobre isso, eu já tenha declarado que se eu tiver chance, o mundo que me esqueça que eu vou tentar seletivo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem um lado nisso que é muito sério. No momento que você vê um presidente de um país, o primeiro-ministro, o Shinzo Abe, vestido de Mario, fazendo um cosplay, ele está não só mostrando a característica, a cultura do povo dele, mas o quanto esse elemento específico não é uma cultura só do país dele, é uma cultura universal, né? O principal jogo do mundo, o Mario, né? Então, assim, a gente tem diversas coisas vindo em relação a isso. E também, né, a questão do que eu digo que a realidade ela está prestes a ser completamente destruída. No momento que agora, daqui a 60 anos, se eu não me engano, não vai haver mais nenhuma pessoa no mundo que viveu sem ter internet. Então, todo mundo são pessoas que já vêm com a internet no mundo. É um mundo, né, que já nasceram e já foram alfabetizados com a internet. E daqui a pouco, com a popularização das realidades virtuais, mistas e tudo mais, o que acontece? A gente tem a fronteira ela não vai ser quebrada, vai se mesclar, né? O olho está sendo reconfigurado, né? Se eu não me engano é o Paul Mitchell, um livro que fala a reconfiguração do olho, né? Então as lentes de contato que já são praticamente a tela, isso já existe desde o começo dos anos 2000, e agora isso está vindo com mais força, né? Mas então, assim, a gente incrível de você notar isso mesmo no dia a dia, porque você vê criança de 2 anos, eles sabem mexer no celular. É impressionante, assim, eles vêm com o dedinho, sabe? Eles sabem exatamente o que fazer, assim. E muitas vezes a habilidade deles é muito maior do que a nossa, assim. Eu discordo. Eu não acho que eles têm habilidade maior que a nossa, sabia? Porque a habilidade é quando a gente sabe resolver um problema. E ele ser usuário não diz que ele está sabendo resolver um problema. Tá, então, igual quando eu vejo... falam, porque geralmente eu pergunto coisas para as crianças. Falam, como é que faz não sei o quê? Eles falam, é assim, assim, assim. Ah, tá bom. Eu concordo em partes, porque uma coisa é você gravar um TikTok, dar um like no Instagram. Mas saber como integrar um arquivo na nuvem, né? Saber uma utilização, não cair num hack simples de inteligência social. Mas esses dias, uma criança de 10 anos estava me ensinando como hackear o YouTube para que você não precisasse pagar ele para você poder ouvir as questões do Premium, né? Então, assim, sem usar o Premium e só mexendo na configuração. Então, assim, óbvio que eles estão mais expostos, né? Só que, ao mesmo tempo, a atenção, o que vale a atenção deles, eles são levados, né? Para simplesmente ser um usuário, né? Quando ele está comprando uma moeda, ele está fazendo parte de um sistema. Mas a questão de desmontar, de fazer, aí vai depender da mediação do conteúdo, o ambiente que ele está inserido, né? Até porque também eu vejo que isso também tem uma questão de confusão, igual quando uma criança pega uma revista ou pega uma foto e começa a tentar passar a mão e ver a imagem mudar, né? Mas, de fato, com certeza, eles têm uma facilidade maior, tanto em utilização, mas também em serem apenas
usuários passivos frente à ferramenta. Então, necessitando sim um alerta e uma direção que os pais, professores responsáveis são obrigados a trazer isso no processo de formação cognitivo e tudo mais desses jovens. E quando a gente fala desses jogos que são violentos, tem muitos pais que me perguntam isso, sabe? Se faz mal jogar, se não faz. E antigamente a gente tinha uma literatura toda voltada para uma questão de que isso aumentaria mesmo o índice de violência, agressividade e tudo mais. Mas hoje ainda se olha com esses olhos, porque eu tenho visto que, justamente pelo contrário, eles têm feito pesquisas mostrando que é até uma forma da pessoa extravasar aquela agressividade que todo mundo tem, todo mundo sente raiva, todo mundo fica frustrado, enfim, que é até uma forma de você colocar isso para fora sem necessariamente brigar. Sim. Eu acredito que a discussão ela é uma discussão muito tendenciosa. Tá. Né? E aí em algumas questões até eu deveria te perguntar no sentido das metodologias. Quando você fala que o videogame ele vicia, ele é tratado igual uma relação da mudança dos neurotransmissores. Então, você tratar o videogame igual o crack, né? Ou qualquer outra substância sufragizante que misture e mude a percepção, né? Ou se esse embotamento dos sentidos ele tem uma questão muito mais ocasional e comportamental. Então, isso eu não consigo explicar nessa maneira. Uhum. Mas a gente sabe que pesquisas são financiadas. Tá. E pesquisas atendem também a interesse. Né? Tá. Óbvio que tem, né? Talvez a principal pesquisa seja daquele professor de Oxford chamado Andrew Przybylski, e que ele fala em relação que apenas 1 hora por dia é mais saudável, né? Porque são pessoas que sabem a hora de começar, a hora de parar, são pessoas que são mais flexíveis, mais tolerantes e tudo mais. Óbvio que a gente tem que ler de tudo, né? E artigos sérios, artigos seguindo todos os protocolos da ciência normal, da qualificação, né? Da revisão de pares, né? A gente sabe que próprias questões do meio ambiente já houve modos de consumo que foram alterados por conta de pesquisas que induziam resultados se valendo de uma metodologia séria, como o caso do CFC e do gás freon, né? Depois, quem ficar curioso, busque isso, que é um caso. Mas eu vejo assim, dependendo da linha que você olhar, da comunicação ou da psicologia, vai ter pessoas que vão falar que são contra e isso tem um impacto. Tá. E tem gente que vai falar que não. E aí é uma questão da pessoa olhar. Então, o que eu acredito é o seguinte, existem as classificações indicativas, que são feitas por técnicos profissionais qualificados, capazes de estarem lá. Então, isso aí é o papel da família. E a família que ela tem que ler, ela tem que decidir, ela tem que saber o argumento, como ela vai trabalhar aquilo em casa, né? E outras coisas que elas são invisíveis ao olho, ou à primeira vista, ou a preconceito. Por exemplo, isso também eu digo por mim. Um jogo que eu não conheço, um jogo de guerra, que eu costumo jogar até para ter contato com os alunos, o problema é que eu sou muito bom. Aí eu começo a jogar e começo a vencer. E aí eu começo a bater os recordes e subir nos rankings, mas enfim. Mas eu sou bom, na verdade. Mas o que acontece é o seguinte, o que acontece é que, por exemplo, falando de uma percepção, de uma fenomenologia, de uma questão própria. Dependendo do jogo, ou um jogo novo, quando eu começo a jogar muito, ou fico um tempo sem jogar, eu desenvolvo um estado de hiperalerta. Então, qualquer coisa que acontece, eu saio do jogo, o mesmo jeito de olhar para a câmera, aquilo não me deixa. Então, eu sei que talvez, eu já sinto que aquilo já começou a mexer com a minha atenção, com a minha acuidade visual e tudo mais, né? E aí, obviamente que por um profissional, que a gente consulta, que a gente acompanha, porque é super normal, acho que é uma coisa que a gente tem que fazer, mesmo achando que as coisas não têm problema, isso é necessário, né? Diminuir o tempo de tela, e foi o que eu fiz, e tudo bem. E mas aí, logo você já viu o resultado só de diminuir? Sim. Rapidamente, sim. vai ficar. Rapidamente.
Então deixava o jogo, mas aquele estado de hiperalerta, hiperatenção, mas pode ser também uma coisa que seja minha, né? Então, assim, aqui eu estou falando como um paciente. Né? Não, mas tá ótimo. Tá dividindo a experiência. Exatamente. E aí, o que acontece? Mas, eu nunca me esqueço também uma nota que a ONU soltou, que esses jogos, eles tinham uma questão muito grave, que eles violavam as experiências, as regulamentações contra as leis de guerra. Então, eles tinham uma banalização do mal, né? Então, assim, uma espetacularização da violência, né? Então, óbvio, você está jogando, não causa nada. Tudo bem, a própria criança, né, tem uma noção clara do que é jogo, do que não é, mas e os desequilíbrios cognitivos que aquilo é tratado nela, né? Óbvio que isso não é único do jogo. Óbvio que os Estados Unidos, eles têm uma espetacularização, não só os Estados Unidos, mas vários países, espetacularização do combate, da guerra. Né? É o que eu sempre falo, o principal herói é o Capitão América, ele tem uma patente. Né? O exército americano, ele tem um sistema baseado em jogos e quadrinhos para atrair os jovens para se alistarem. Né? Então, assim, óbvio que uma vez, num debate, um representante de um jogo de guerra, quando foi lançado, ele falou, não, mas é um jogo simples de estratégia. Mas, assim, para mim, um jogo simples de estratégia, sei lá, é o xadrez, é o tablut, né? É o doshouti, né? No momento que eu vejo, simbolicamente, agora falando da área da comunicação, né, da filosofia da comunicação, que eu vejo uma pessoa levar um tiro na cabeça e aquilo se torna uma coisa comum ou faz parte de um entretenimento e eu não tenho minimamente um raciocínio, um lado crítico sobre isso, é fácil com que aquilo se torne, vá por um caminho de uma banalização do mal, da violência, né? A gente tem diversos exemplos, é o que eu costumo falar em aulas. A gente tem a cultura das pranks, das pegadinhas e tudo mais, onde as pessoas caem, a gente não sabe se a pessoa se machucou, né? Tem o mundo canibal lá, que tem um menino que dá um salto mortal de cima de uma máquina de refrigerante, e aí ele dorme, e aí toca a musiquinha e corta o vídeo. Mas num documentário ele quebrou várias partes do osso de forma irreversível, do rosto, né? Então você vê, você dá risada, então eu falo, isso vai criando um hábito das pessoas caírem e as outras rirem, né? Uhum. Então, assim, essa falta de sensibilidade, alteridade, né? Então eu, na condição de jogador e ou professor, eu tento refletir, eu tento buscar um ponto de, como que eu vou dizer? De equilíbrio, um ponto de reflexão. Oi? E de equilibrar as coisas, talvez? Exatamente. Então, assim, trazer dentro, óbvio, do meu ecossistema, né, da onde eu estou, com quem eu dialogo, eu falo, putz, é muito legal. Mas por que isso não seria bacana se acontecesse de uma forma real? Uhum. Então, óbvio, eu não posso descaracterizar aquilo que o aluno gosta. Aí vem o aluno e fala, nossa, eu dei um headshot, né? Matei 25, soltei uma que nem esses dias, né? O Rafinha passou aqui, neto da minha esposa descendente de japonês, né? De nipônicos de Okinawa. E a gente vendo o Roblox, e aí mostra um simulador de bomba atômica na ilha de Hiroshima. E aí na hora para tudo, a gente sentou e falou, olha, você teve parentes que morreram nessa circunstância. Isso não é legal. Isso a gente não vai ver. A gente não tem que ver esse vídeo, a gente tem que denunciar esse vídeo. A gente tem que expressar a nossa indignação. Né? Então, mas ao mesmo tempo, é algo que ele gosta, é algo que ele acha interessante. Então, teve um uso que não foi adequado, beleza, talvez um professor de história possa utilizar aquilo, talvez aquilo possa ser um simulador do dano da bomba. Mas, uma mensagem, ela não é esse canal, né, de emissão e recepção. Quando ela chega no receptor, ele vai ver aquilo, o mundo não é, como a gente vê, como a gente entende, como a gente discerne. Então, o professor, ele é um mediador, a família é uma mediação. Então, no momento que... E aí, que esses dias, mexendo e descobrindo as questões do Roblox, foi feito um simulador do George Floyd, de passeatas do George Floyd. Nossa, tá.
E aí você pode pegar uma placa, Black Lives Matter e tudo mais, só que entram pessoas que não gostam da questão e começam a xingar. Sim. E aí vira um palco virtual. E aí a mãe pode estar, sei lá, fazendo jantar, pode estar conversando com o pai, vendo o jornal, o filho está quietinho, mas é como se ele estivesse numa manifestação e sendo bombardeado por essas informações. Do mesmo modo que dentro do Roblox, eu estou para soltar um post disso amanhã ou depois, tem um simulador de ansiedade, que um desenvolvedor tem um caso crônico de ansiedade, e ele quis fazer um jogo, que aí sim, pode ser uma gamificação de um tema, mas você perguntou a diferença. Para mim, é só importante os dois lados estarem equalizados em relação ao tema. Se você falar que criar um jogo é uma gamificação, beleza, eu vou aceitar. O importante é eu entender como você pensa para a gente entender um nível. Eu acho que os termos técnicos, eles também eles não têm que vir para segregar. Eles têm que vir para a gente entender e categorizar e tudo mais, né? E aí chama anxiety, ansiedade em inglês, e é um quarto escuro que ele vai andando, quase um terror pessoal, tá. E de repente fica um som, o coração vai aumentando. Ele falou, então, sabe, é assim que eu me sinto. E se você se sente assim, é 5 ou 6 minutinhos, ele fala, tá vendo? É assim que eu me sinto. E o que eu aprendi, eu nunca estou sozinho. Então, se você estiver assim, procure ajuda. Se você não passa por isso, tenha atenção com quem passa por isso. E acabou. Né? Então, assim, o jogo, ele é uma forma de se levar uma realidade. Uma informação, né? Também. Do mesmo... Oi? Nesse caso, ele usou como uma fonte de informação, né? De trazer uma informação para as outras pessoas. De vivência, de interagir. Exatamente. O Roblox é um jogo que todo mundo pode criar um jogo dentro. Qualquer pessoa. Isso. Tem o Roblox Studio, que pode ser criado. E os outros jogos são acessados, né? Então é como se fosse uma App Store, uma Play Store de jogos. Ele tem uma estética quadradinha, né? Uhum. Eu acho que isso é super interessante também no momento que a gente vive, né? Que apesar de ser quadradinho, talvez ele seja uma fuga. Por que ele é uma fuga? Porque a gente vive num mundo onde onde a gente tem tudo é hiperreal. Né? Então, o próprio jogo, ele é hiperreal, ele é um cinema, né? Mas no momento ele vem com uma negação da realidade, como um Minecraft, né? E que é simplesmente uma metáfora. Então, são linguagens que mostram, isso aqui é para ser a brincadeira. Né? Nossa, fizeram uma pergunta aqui bem elaborada. Operadores de corridas de drones podem ser absorvidos para operar drones militares? Peraí, tranquilamente. Tem um complemento, tá? O soldado que puxa o gatilho precisa de sangue frio, diferente do operador do drone militar que não vê... que não vê o efeito. Vamos lá. Embora eu já tenha tido uma vivência em situações de conflito, né? Eu não sou militar, tenho formação para interagir em corpos de paz, dou aula em campos de refugiado, né? É uma pergunta extremamente complexa, só que essa absorção, eu vou te dizer que é 100%. Por quê? Se você tem um gráfico, né, de tempo... Peraí, deixa eu fechar a porta. As crianças entram e deixam aberto. Então, o que acontece, né? Se você pegar tanto os pilotos de drone, quanto cirurgias robóticas e outras práticas como agricultura de precisão, antes de haver a presença dessa juventude que cresceu jogando videogame, a utilização ela tendia a quase o zero na curva. Quando começou a chegar pessoas que tinham essa coordenação fina, do zero vai para o infinito. Então, assim, necessita sim ter uma coordenação fina, né? Praticamente, os pilotos de drone militar, não sei como eles são recrutados, o que tem a ver com eles. Eu já vi alguns textos mas também não consegui verificar 100% a veracidade dele, mas que os jogadores da Coreia do Sul, quando eles se aposentam com 18 anos, porque a taxa de reflexo começa a cair e ele não pode mais estar no esporte, o exército absorve eles.
tá? Do ponto de vista da filosofia, dessa relação do tiro, né? Uhum. Eu gosto muito de pensar naquele autor, o Levinas, que ele ficou em campo de concentração, e ele é o filósofo que fala muito do olhar. E ele fala a relação do peso do olhar no outro, né? Tanto que quando tem um pelotão de fuzilamento, só um tem a bala real, todos têm bala de festim para não saber quem foi. A questão da venda, né? Para o peso, né? Ele fala assim, o peso do olhar do morto, né? Mas também tem uma questão aí muito interessante, é uma questão muito séria, sobre a distância da morte. Uhum. Então, assim, depende, se a distância ela for muito grande, até para um sniper, ele não sente a culpa pela morte. Agora, muito de perto... Oi? Muito de perto é pior, porque ele tá vendo. E o que dirá um piloto de drone que está completamente à distância, assim, às vezes em outro país? Aliás, tem um filme, não sei se é no Now, Netflix, que fala justamente o dilema desse piloto de drone. Que ele dá o comando de operação, e aí, enfim, o familiar dessa família que foi atingida vai tirar satisfação e questiona ele, né, com um dilema ético, né? Mas, enfim, isso são coisas... Por exemplo, sabe uma coisa que é muito legal, que eu posso colocar aqui na discussão? Eu gosto muito de colocar o filme como os filmes, o cinema representa os filmes, né? Uhum. Então tem aquele filme Ender's Game, que mostra um menino que era um super piloto, que ele vai para um treinamento, e aí depois ele descobre que ele dizimou um planeta que ele não estava treinando. Ele estava realmente matando o planeta de uma civilização que na verdade não era nem inimiga, né? Então, poxa, você já pensou as guerras, se um dia chegar nesse ponto, você está ali atirando em avatares, né? Vamos supor que quando você usa seu computador, é uma situação hipotética. Uhum. 5% do processamento do seu computador está indo para a produção de uma bomba. Você tem responsabilidade nisso? Né? Você está dando o espaço... Você tem consciência, eu diria isso. Se você tem consciência, você tem responsabilidade, mas se você não tem consciência... Exato. Então, assim, o quanto que, por exemplo, eu acho uma coisa, assim, deveras... outro dilema, assim, por exemplo, você pega uma arma, uma Nerf, e você vê, inclusive, as que nem são vendidas no Brasil, e a precisão de um equipamento daquele em relação a uma arma de verdade, né? Então, de um modo geral, a beligerância, a cultura bélica, né? E como a indústria das armas, ela está associada ao entretenimento, né? Filmes que são patrocinados. Até né? mesmo também clube de tiro, né? Porque na verdade é um esporte. É uma forma de você olhar o atirar como algo. É um esporte, né? Uma coisa que de repente a pessoa usa como hobby, assim. Ela vai no final de semana e vai atirar. Mas assim, tem um texto também muito legal que eu tenho utilizado em relação à violência e os jogos, de talvez um filósofo que o Brasil deveria conhecer mais, que é o professor Muniz Sodré, que além de filósofo, comunicador, né, jornalista, ele é faixa preta de karatê e pratica capoeira já há muitos anos. E aí ele está numa academia na Bahia, né, e fazem essa entrevista com ele, e ele fala, olha, a relação da compreensão da violência, da mediação, de ter um professor sério, né, que consiga desmistificar isso. Porque, por exemplo, você pega o Japão. O Japão, ele é um país onde as práticas nacionais estão associadas à arte marcial. E nem por isso, quem já teve a oportunidade, as pessoas não saem batendo nas outras. Por quê? Porque teve um professor bom, teve uma ritualização, né? É aquilo que você falou, do extravasar, né? Então, assim, por quê? Porque teve um professor bom, né? Eu gosto muito de uma frase que é do Carlson Gracie, que ele fala que o professor é pior do que um curandeiro, porque vai no curandeiro, aí vai no médico e arruma. Mas um mau professor, ele pode formatar a cabeça. E enquanto esses jogos, eles podem estar formatando. Eu só queria dar um oi e um beijo aqui para a Joyce, claro, que ela mandou comentário. A Joyce Leite, uma pessoa até que você também podia convidar aqui. Uma das maiores especialistas. Me manda direct.
uma das maiores especialistas em educação digital no mundo, formatando currículos assim no Brasil, que ela tem feito, é uma coisa sensacional, viu? Uma honra ter a Joyce aqui, viu? Obrigada por estar aqui, Joyce. Perguntaram para a gente encerrar, eu adorei, assim, já estou até... Mas que bom, na caixinha, eles pediram, na verdade foi uma pessoa específica que pediu, para que você fizesse uma recomendação de literatura. Nessa questão aí de games com educação. Se tem algum teórico que te indica, algum livro específico, ou enfim, artigo. Olha, tem muita coisa. Se você bater videogames no Google, na parte acadêmica do Google, a última vez que eu fiz a contagem tinha mais de 3 milhões e 500 mil artigos, né? Então, assim, você tem artigos da área pedagógica, você tem artigos da área da psicologia, da sociologia, né? O bom é que, assim, tem para todos os gostos, né? Então, assim, da parte ética, da inteligência artificial, né? Eu acredito o seguinte, às vezes para a gente estudar o videogame é um fenômeno, né? Então, às vezes a gente lê um texto de filosofia, né? Eu adoro ler, cada vez mais que eu vejo a questão do videogame, eu gosto de ler o Platão, né? A Caverna do Platão, porque tem toda aquela questão, né? Os textos sobre o Platão, né? Sobre essa relação do virtual e tudo mais associado a isso, né? Então, assim, eu acredito que... na verdade, eu não vou deixar nenhum livro, até para não tendenciar a visão de ninguém, sabe? Na internet tem muita coisa, tem muito livro, tem muita coisa específica de cada tema. Batendo videogame na parte de cultura, de filosofia, dos artigos, sabe? Sites de educação como o Porvir, as bibliotecas das universidades, tem muita coisa, né? Eu acho que o bacana é isso, não é ler só um autor, né? Eu acho que a validade mesmo do meu argumento é quando alguém lê aquilo que eu falo e pode, inclusive, e principalmente discordar, porque significa que ela já está pensando e está criando em cima daquilo que foi dito, né? Então, assim, é legal se pôr no debate, é legal se pôr à prova, é legal também receber críticas, porque você fala, poxa, né, se você não recebe, você não avança, né? Então, assim, eu acho que é bacana já ver esse impulso, né? Mas também isso faz parte da jornada, né? De ir caminhando e tudo mais. E você é autor de um livro. Qual o tema do seu livro? Na verdade, eu tenho alguns livros que eu já organizei de professores pelo mundo. Ele estava gratuito no Publisher, ele vai continuar gratuito, como a plataforma caiu, né? Eu tenho as compilações do texto do meu blog. Eu tenho histórias em quadrinho que eu publico na Grace Magazine. Mas, assim, a minha recomendação, eu tenho 3 textos, né? Um chamado Videogame e Educomunicação. Se você digitar no Google, Videogame e Educomunicação, está lá, eu fiz junto com o professor Ismar, da Educom. E tem o meu mestrado e o meu doutorado, né? O mestrado em Street Fighter e o doutorado em Minecraft. Eu falo isso, as pessoas dão risada. E aí, quando eu falo que é sério, elas se afastam, porque elas acham que eu sou estranho. E, de fato, eu sou um pouquinho. Mas assim, tem uma série de questões. Gente, tudo acontece. O telefone toca, peraí. Desculpa. Enfim, mas assim, um livro, tem esse da Ludoliteracy, que você consegue gratuito, e um livro que eu acho que ele é um ponto de start legal, é A Realidade Está Quebrada, da Jane McGonigal, que ela fala muito da gamificação e do jogar, né? Não acho que é um livro fundante, mas eu acho que é um livro inicial. Outro também, para quem gosta de filosofia da comunicação, é um que se chama O Rosto e a Máquina, do professor Ciro Marcondes Filho, né? Embora não seja um livro assim tanto voltado aos jogos, né? Ele é um livro que ele faz a gente pensar, né? E o mestrado da Joyce, que está vendo a gente aqui na biblioteca da PUC, Joyce Lopes Leite. Tá lá. Quero muito te agradecer, muito obrigada, eu adorei, viu? Foi uma participação incrível. Vou te passar a palavra e depois a gente encerra. Obrigada também para todo mundo que acompanhou a gente aqui.
Sempre que pedem para eu encerrar a fala, eu acredito o seguinte, no poder do diálogo. Então, a gente não só colocar a nossa... não colocar a nossa visão, a nossa imposição, mas entender por que as pessoas gostam, né? Uhum. Por que que aquilo toca as pessoas. A gente fala muito de empatia, de se colocar no lugar do outro, mas é uma coisa difícil, né? Eu acredito o seguinte, havendo diálogo, um diálogo sincero, né? É um ponto legal, é um ponto que a gente pode conversar, é um ponto que a gente pode caminhar, né? Jogar, minimamente se interessar, né? Do mesmo, os pais se preocupam com quem os filhos andam, mas se preocupam com quem os filhos jogam. Uhum. Os pais leem os termos de aceite dos jogos? Sabe o que está falando no termo de aceite do TikTok? Aquela coisa super inocente de ficar dançando para cima de uma câmera? Simplesmente ele fala lá, o padrão comportamental. Em 30 segundos, você dando um Ctrl F no texto, você encontra o que é isso. E ele fala que ele não vende nada, mas ele passa tudo para as empresas parceiras. Quais são as empresas parceiras? E a pessoa não sabe. E está tudo ali. Então, assim, são hábitos que a gente precisa criar. Então, assim, a primeira ousadia do ser humano é pensar. A segunda ousadia é tentar fazer com que outra pessoa pense, né? Mas, assim, conhecimento é uma energia e ele tem que estar em movimento, né? Jogar é uma coisa séria e para que a brincadeira não seja estragada, é saber aonde que termina a brincadeira e começam as partes sérias. É isso. Nossa, Você perfeito. falou palavras finais, eu já falei demais. Adorei. Muito obrigada, viu? Acabado. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau! Tchau. Já que eu não conheço você.